O Brasil é, ou pelo menos ainda é, um país de jovens. Mas o que fazem esses milhões de pessoas na faixa dos 15 aos 29 anos de idade? Tendo como base a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar, André Gambier, do IPEA, estudou em profundidade o comportamento desse grupo social, que é que se pode conceituar assim. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Você que é sociólogo, advogado e economista com essa ampla formação mais variada possível, estudou o comportamento desses jovens, sobretudo o uso do tempo que esses jovens fazem nessa transição da vida, digamos assim, para a vida adulta, né? Sim. Bom, como você conceitua esse tempo? O que é esse tempo social? Bom, Paulo, na verdade, tempo social é uma categoria que a literatura usa amplamente para se referir, na verdade, ao tempo que é consumido em atividades do cotidiano urbano de países como o Brasil, né? Estamos falando aí de atividades urbanas como estudo, trabalho, deslocamento pela cidade, associativismo, culto, esporte, lazer, consumo de cultura, todas as atividades que compõem o dia a dia de um jovem no Brasil urbano hoje. Na verdade, todas essas atividades integram esse chamado tempo social. São os tempos sociais, no plural, conjugado no plural, porque, na verdade, cada grupo de jovem, dependendo do seu sexo, dependendo da sua idade específica, dependendo da sua posição na estrutura social, dependendo da sua localização em cada região do Brasil, tem um modo específico de articular esses tempos sociais no seu cotidiano e de usufruir, de viver esses tempos mesmo, né? E através da detecção, do diagnóstico do que fazem esses jovens durante esses tempos sociais diferentes, tem o tempo do trabalho, tem o tempo do lazer, tem o tempo dedicado ao cuidado com os afazeres domiciliares, enfim. E você traça um perfil de como está vivendo essa juventude, né, e da mudança de comportamento. Você me disse anteriormente que tinha estudado as estatísticas do PNAD do ano 2003 até o ano 2013. Sim. O que mudou, o que mais chamou a atenção na vida dos jovens, nesse uso do tempo? Pois é, mudou bastante coisa, tá? O estudo do IPEA, na verdade, realmente ele contrasta dois pontos no tempo, tentando pegar a década de 2000, basicamente. Ou seja, a gente pega de início o ano 2003 e final 2013, né? E dentro desse período a gente tenta investigar o que aconteceu com esses chamados tempos sociais desse grupo de jovens, né? Que é um grupo bastante amplo em termos etários, inclusive, né? Porque vai de 15 anos de idade a 29 anos. Que é, na verdade, a classificação que as agências, por exemplo, da OIT, trabalham atualmente, né? E o que acontece com esses tempos, na verdade? Acontece bastante coisa. O estudo foca em 4 tempos específicos. Dada essa multiplicidade de tempos que existem, a gente acaba focando em 4 específicos. O tempo de estudo, tempo de trabalho, tempo de deslocamento pela cidade para chegar ao trabalho e voltar do trabalho, e tempo de cuidado com o domicílio, o tempo de cuidado domiciliar. Ou seja, a gente tenta investigar como é que o jovem participa, quanto tempo ele gasta em cada uma dessas atividades no seu cotidiano, no seu dia a dia. E de 2003 a 2013, bastante coisa aconteceu. Por exemplo, só pensando em alguns fatos estilizados aí, né? Por exemplo, a participação do tempo de estudo, ele cai. Ou seja, tem menos jovens na escola, principalmente jovens chamados jovens e jovens adultos. Ou seja, de pessoal de 18 anos faz uma diferença. A mais. Vamos distinguir esses grupos aí. De 15 a 29 anos de idade, na verdade, você tem 3 grupos de jovens. Você tem os jovens adolescentes, que é o pessoal de 15 a 17 anos. Você tem os jovens, que é o pessoal de 18 a 24 anos. E você tem os jovens adultos, que é o pessoal de 25 a 29 anos. 15 a 17, 18 a 24, 25 a 29. Jovens adolescentes, jovens e jovens adultos. Cada um desses grupos tem uma tendência diferente em termos de tempos sociais ao longo dessa década de 2000. Isso não varia de região para região também? Varia bastante, mas o estudo do IPEA tentou pegar, na verdade, as tendências principais para Brasil urbano, né, mas para Brasil, tá? E o que acontece, por exemplo, com a participação na escola? Para jovens de 18 anos ou mais, até 29 anos, a participação na escola cai. Ao mesmo tempo, a participação no trabalho, nesse período, aumenta. E também a participação no cuidado domiciliar cai, e cai muito. Você faz uma diferença nesse... O tempo do trabalho, ele é
regido por normas, existem leis que estabelecem jornadas de trabalho. É mais fácil de você detectar, porque, por exemplo, o tempo de outra atividade, até mesmo o tempo na escola, porque, enfim, existem cargas horárias diferentes. Mas é possível você detectar necessidade de mudança de políticas públicas em função dessas demandas dos jovens que você talvez identifique através dessa pesquisa? Então, Paulo, o que a gente consegue identificar, na verdade, na evolução dos tempos sociais desses jovens brasileiros urbanos, na verdade não é bem a necessidade de novas políticas, mas sim o impacto das políticas que foram criadas nesse período. Dou exemplos aqui. Por exemplo, um achado da pesquisa que foi feita pela IPEA é que tanto a participação dos jovens no cuidado domiciliar, quanto o tempo que cada jovem gasta nesse cuidado domiciliar, caiu muito ao longo dos anos 2000. E isso, na verdade, a gente está acreditando ao impacto de algumas coisas. Primeiro, uma tendência demográfica de menor fecundidade nas famílias brasileiras. Com menor fecundidade, você tem menos crianças dentro de casa. Menos crianças dentro de casa, o tempo necessário para cuidar dessas crianças e do domicílio cai também. Isso é uma tendência que a gente observou aí ao longo dos anos entre 2003 e 2013. Agora, um exemplo, por exemplo, de uma política pública que também afetou a queda desse tempo de cuidado necessário para o cuidado com o domicílio, né? Por exemplo, a implantação de serviços de creche, né? Ou a implantação mais efetiva da educação infantil, tirando a criança de dentro de casa e colocando numa instituição como a escola, por exemplo, ou na creche. Isso também diminui o tempo necessário para o cuidado domiciliar. E o que aconteceu com aquele tempo que deixou de ser ocupado por exemplo, o cuidado com a criança, o cuidado com a limpeza do domicílio, com o serviço, enfim. E o que foi feito, o que esses jovens passaram a fazer no lugar disso, nesse tempo? Pois é, isso é uma questão complicada. Por quê? Se você analisar o fenômeno do trabalho fora de casa, a participação dos jovens no trabalho aumentou, e aumentou expressivamente, principalmente entre as jovens do sexo feminino. Ou seja, elas saíram mais de casa e foram mais para o mercado de trabalho, trabalhar mesmo. A participação delas no mercado de trabalho aumentou barbaramente nesse período aí. Agora, o tempo dedicado ao trabalho, apesar da participação ter aumentado, o tempo diminuiu um pouco. Agora, o que aumentou mesmo, respondendo um pouco a sua pergunta, o que aumentou para valer nesses anos 2000 aí, foi o tempo de deslocamento até o trabalho e de volta do trabalho. Que aí é um reflexo muito, talvez, Talvez uma falta de política de mobilidade urbana. Mobilidade urbana, exatamente. A gente está também imputando como fator causador desse aumento exponencial do tempo de deslocamento urbano justamente políticas, por exemplo, de incentivo ao transporte individual, que foram muito comuns ao longo dos anos 2000. Isso, na verdade, gerou um crash nas cidades brasileiras, principalmente nas áreas metropolitanas, que a gente está vendo um pouco o resultado nesse tipo de indicador, né? O tempo de deslocamento de uma pessoa, de um jovem, de casa até o trabalho e depois do trabalho até em casa aumentou de forma absurda, na verdade, né? Então, isso responde um pouco da sua questão, ou seja, para onde foi esse tempo? Se o tempo com cuidado do domicílio caiu muito, parte desse tempo, na verdade, está sendo gasto agora no deslocamento até o trabalho, porque a participação no trabalho desses jovens aumentou bastante. Agora, foi possível identificar que o número de creches aumentou com relação à demanda e passou a suprir uma demanda existente das crianças nesse período pré-escolar? Isso é possível detectar porque a impressão geral que se tem é o contrário, que foram prometidas muitas creches, indistintamente, aqui não se está falando de partido, nem de governo A, B ou C. Mas o que se vê é que há uma carência de creches. Sim, né? Sim. Na verdade, isso daí é uma pergunta muito boa para especialistas na área de educação, né? De assistência e educação. O que a gente tem ciência, na verdade, que mesmo com todo esse déficit que existe, ou seja, uma carência ainda de serviços de cuidado na primeira infância no Brasil, a oferta aumentou e aumentou de forma expressiva até nesse período. Isso, a gente está calculando que isso é um fator também que ajuda a explicar por que o tempo de cuidado domiciliar caiu. Agora, tem outros fatores que também ajudam a explicar por que esse tempo caiu entre os jovens. Por exemplo, as políticas de crédito, que facilitaram que as famílias brasileiras consumissem chamadas utilidades domésticas, né? Todo tipo de aparelho doméstico que facilita o cuidado com o domicílio. Isso também é um outro fator que provavelmente também ajudou a fazer esse tempo cair. Ou seja, você tem políticas as mais diversas, desde políticas sociais, estrito sensu, como políticas
de creche, de educação infantil, até políticas macroeconômicas, de crédito, por exemplo, que podem estar explicando esses fatores aí, essa dinâmica do tempo social dos jovens brasileiros nos anos 2000. Tá? Agora, com relação à natalidade, a taxa de natalidade, e como você analisa aí esses jovens, porque uma coisa que preocupa muito o país é a taxa de gravidez, o aumento, a ocorrência de gravidez na adolescência, que é um problema que vai ficar, inclusive, para gerações futuras, né? Alguma coisa, ainda que de forma tangencial, periférica, foi abordada a esse respeito no trabalho? Na verdade, só fazendo uma ressalva, esse trabalho específico que a gente está discutindo aqui, ele é muito focado em tempos sociais. Mas isso daí, na verdade, é um trabalho dentro de um trabalho bem maior que o IPEA está desenvolvendo e que, na verdade, é composto por diversos temas. Um dos temas, justamente, diz respeito a esse fenômeno, por exemplo, da gravidez juvenil. Né? É um fenômeno importante no Brasil, que merece muita atenção, muito cuidado, inclusive muito cuidado de políticas públicas especificamente, e que isso é objeto, na verdade, do trabalho do IPEA também, mas, na verdade, em um outro capítulo, em um outro tema, outra área, que não é bem a área que a gente desenvolveu aqui especificamente. Com relação ao uso do tempo, digamos assim, mais falando em hábitos de comportamento, né? É possível detectar que esses jovens da faixa, nem tão jovem assim, já entre os 25 e 29 anos, estão deixando de sair da casa dos pais por uma questão de dificuldade, uma questão econômica, dificuldade de encontrar um posto de trabalho? Olha, esse período de transição da fase infantil da vida, se é possível assim chamar, para a fase adulta da vida, se também é possível assim chamar, na verdade ela é bastante diversificada. Você não tem um caminho único que esses jovens percorrem igualmente para sair da condição de infantil até a condição adulta. Na verdade, você tem uma série de caminhos que são percorridos e esses caminhos variam muito dependendo de várias coisas. Por exemplo, depende do grupo social, depende da região do país, depende se é urbano, se é rural e depende principalmente, isso a literatura mostra bastante, e o IPEA já teve a ocasião de mostrar em outro trabalho, depende do sexo do jovem. Se ele é do sexo masculino, na verdade, essa transição é muito feita quando o jovem, na verdade, encerra algum ciclo educacional dele e vai direto para o mercado de trabalho. E aí, falando que vai para o mercado de trabalho, ele pode ir na condição de ocupado, seja empregado, ou mesmo desocupado, desempregado, mas ele vai para o mercado de trabalho. Isso é uma chave que caracteriza muito a transição dos jovens do sexo masculino para a vida adulta. No caso das meninas, ou seja, das jovens do sexo feminino, o caminho é esse também, em alguma medida, e crescentemente via mercado de trabalho, mas é ainda bastante relacionado à questão da maternidade, essa questão que a gente estava abordando aqui agora há pouco. As meninas, na verdade, completando ou não um ciclo educacional específico, na verdade, engravidando e também contraindo matrimônio, na verdade, isso, na verdade, é a chave para a transição para a vida adulta, no caso das meninas. Ou seja, meninos e meninas, jovens do sexo masculino e feminino, na verdade têm caminhos diferentes, chaves diferentes que fazem essa transição da vida infantil para a vida adulta, né? Você falou anteriormente em diferenças regionais encontradas, né, assim, tendências diferentes nas diversas regiões. Você poderia citar uma delas? Olha, por exemplo, uma tendência muito marcante é que, não pensando tanto em termos de regiões, mas pensando em termos de regiões metropolitanas ou regiões não metropolitanas. Tá? O estudo está inteiramente focado no Brasil urbano. O Brasil rural não é foco desse estudo específico. Mesmo porque o Brasil rural está minguando assim, com uma velocidade muito grande, né? Sim, em alguma medida sim. Mas a questão é... Não que ele deva ficar abandonado de lado. Não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Mas a questão é... Quando você compara regiões metropolitanas e não metropolitanas, o impacto disso num dos tempos específicos que são analisados nesse estudo, que é o tempo de deslocamento até o trabalho, é brutal. Se a pessoa vive numa área metropolitana, ela gasta de 2 a 3 vezes mais tempo do que uma pessoa que vive numa área urbana, simplesmente. Ou seja, o fato desse jovem residir numa área metropolitana, isso tem um peso para ele. Certamente tem também benefícios, tem vantagens. Tem oportunidades que ele não teria em outras regiões do Brasil. Mas, ao longo dos anos, entre 2003 e 2013, isso revelou cada vez mais um fardo para esse jovem, porque ele gasta muito tempo
se deslocando em meios de transporte coletivos ou até mesmo individuais para chegar ao trabalho e sair do trabalho. E isso é uma coisa bastante, eu digo que é um peso, é um fardo. Por quê? Porque, na verdade, esse estudo também abordou a situação de jovens que cumulam todas essas atividades. Ou seja, é o caso do jovem que estuda, trabalha, se desloca para o estudo e para o trabalho e ainda cuida do domicílio. E não são poucos, são alguns milhões de jovens nessa situação, que cumulam essas 4 atividades. A jornada diária, só com essas 4 atividades, bate em quase 15 horas diárias. Ou seja, é uma jornada bastante extensa. Ou seja, das 24 horas do dia, mais de 15 são gastas em deslocamentos, na sobrevivência, né? Estudo, trabalho, deslocamento e cuidado com o domicílio, que ele também tem que cuidar disso. É uma jornada bastante extensa para uma pessoa que está começando a vida, na verdade, né? Está fazendo essa transição da condição infantil para a condição adulta. E são muitos, são milhares e milhões de jovens que estão envolvidos nessa situação, que cumulam todas essas atividades. Isso reflete também uma perda na qualidade de vida, né? Porque eu acho que o lazer que é algo necessário, vai encolhendo, né? Vai tendo cada vez mais tempo. A pessoa vai dispondo cada vez de menos tempo para atividades como lazer, como esporte, por exemplo. Sim. Mas, enfim, eu acho que há algum consenso de que os lares no país inteiro, chefiados, entre aspas, por mulheres, ou seja, onde aquilo que se chamava de cabeça do casal, né, vulgarmente, né, hoje é crescente o número de lares em que as mulheres são as responsáveis pela manutenção econômica e pela administração do lar. Ou seja, isso de alguma forma é possível? Tem alguma interferência com a pesquisa que vocês fizeram? Então, Paulo, essa pesquisa não focou exatamente nesse fenômeno, mas o que a gente observa nessa análise dos tempos sociais dos jovens urbanos é que você tem algumas diferenças ainda bastante acentuadas entre os sexos, jovens do sexo masculino e jovens do sexo feminino. Uma questão colocada, por exemplo, os jovens do sexo masculino têm uma carga de trabalho fora de casa, bastante maior do que as jovens do sexo feminino. Por sua vez, as meninas, os jovens do sexo feminino, têm uma carga muito mais acentuada ainda, hoje, de trabalho dentro de casa, com cuidado com o domicílio, do que os jovens do sexo masculino. Você atribui isso à cultura, claro, em parte, pelo menos, né? Pois é, tem um componente cultural e que é muito complicado, né? Que, na verdade, é uma herança bem conhecida da história brasileira e que o que preocupa, na verdade, é que esse fenômeno cultural, se é possível assim chamar, ele continua a se reproduzir, inclusive nas gerações mais novas. Ou seja, leva a gente a pensar, bom, se está se reproduzindo nas gerações mais novas, isso vai estar projetado no futuro, provavelmente, também. Você acha possível inverter essa equação? Você detectou efeitos da mudança dos tempos sociais em função de políticas públicas. De que maneira a pesquisa que o IPEA está fazendo, que vocês estão fazendo lá, poderia, em tese, orientar novas políticas públicas para que problemas como a mobilidade urbana ou a questão do atendimento à criança nas creches pudessem ser solucionados? Olha, Paulo, na verdade o IPEA é uma instituição grande com muitas áreas de atenção lá dentro, áreas, por exemplo, como mobilidade urbana é uma área específica dentro do IPEA, a área de assistência e cuidados, a criança, por exemplo, é uma outra área que tem gente mexendo com todo tipo de área lá dentro. O que esse estudo, na verdade, pontua é algumas coisas. Por exemplo, tempo de deslocamento realmente aumentou demais nesse período de 2003 a 2013. Tem que ter alguma atenção nisso. Tem que talvez repensar o modelo de transporte individual que foi tão incentivado ao longo desse período no Brasil. Transporte coletivo talvez realmente seja a saída para diminuir esse tempo, que inclusive os jovens estão sentindo muito na pele como custa isso na vida diária, gastar horas e horas dentro de um transporte para chegar ao trabalho e voltar do trabalho. Outras políticas, na verdade, que até cresceram nesse período no Brasil, como a gente mencionou aqui, o cuidado infantil, né? Ou seja, mais serviços de creche, mais serviços de cuidado infantil, mais investimento na educação infantil propriamente dita. Isso é fundamental, na verdade, para liberar as famílias desse tempo de cuidado domiciliar também. Ajuda a diminuir esse tempo, e que é um tempo que realmente, quanto menor, melhor, né? Inclusive para os jovens. Qual a relação que essa pesquisa teve, ou se teve alguma relação, com a evasão escolar daqueles, sobretudo no segundo grau, o que era o segundo, depois do antigo ginásio. Ginásio, Essa fase já... Perfeito.
Bom, essa pesquisa, ela não enfoca exatamente isso, mas ela tangencia algumas coisas que a gente ficou bastante curiosos, inclusive, para saber exatamente quais as causas. Mas o que a gente percebe é que, por exemplo, a participação dos jovens e jovens adultos caiu na escola. Ou seja, esse pessoal não está indo mais para a escola como ia no começo desse período de análise. Ou seja, ao longo dessa década, caiu o número de jovens 18 anos ou mais que está presente na escola. Por sua vez, aumentou muito a quantidade desses mesmos jovens que foi para o mercado de trabalho. Algumas coisas permitem a gente, talvez, supor que, como o mercado de trabalho, nesse período aí de 2003 a 2013, esteve muito bom, teve uma dinâmica muito boa, muito receptiva para o trabalhador, principalmente para o trabalhador jovem, sem experiência e tudo mais. Quase que pleno emprego, né? Quase que pleno emprego, exatamente. Então, na verdade, a gente supõe que, como o mercado de trabalho estava muito bom, isso atraiu essa juventude urbana brasileira para o mercado de trabalho. Mas é um problema porque, aparentemente, a gente não sabe a causalidade entre esses fenômenos. Mas o que a gente está vendo com esses dados é que a participação na escola diminuiu, para esse grupo de 18 anos ou mais, e, ao mesmo tempo, a participação no trabalho aumentou, para esse mesmo grupo de 18 anos ou mais. E eu gostaria que você falasse sobre os nem. Eles foram abordados também na pesquisa? Pois é. Nem estuda, nem trabalha. Porque eu acho que quem chegou aos 25 anos, lá já na última, digamos assim, os jovens mais de idade mais avançada, já conceituando dos 25 até os 29 anos, se eles não estão nem estudando nem trabalhando, ele faz parte dessa categoria, fatalmente, né? Os nem. Pois é. Nem é um fenômeno bastante complicado e ainda acho que merece muito estudo no Brasil. Não só no Brasil. Né? Não só no Brasil, mas aqui a gente acho que ainda está engatinhando no estudo desses grupos, que a gente não sabe direito exatamente o que motiva esses jovens. Por exemplo, jovens que estão nessa faixa e que continuam morando com os pais. Sim. Cresceu o número desses jovens? Então, esse estudo especificamente não aborda, mas tem um outro estudo dentro desse grande projeto de análise dos jovens no Brasil, nesse período, do IPEA, que analisa. Agora, o que eu posso te falar, adiantar, é só algumas coisas. O neném, na verdade, é um fenômeno que tem muito a ver, por exemplo, com o gênero desse jovem. Tá? Se ele é homem ou se ele é mulher, do sexo masculino ou feminino, isso afeta diretamente a probabilidade dele pertencer a esse grupo de neném. Agora, Como assim? Eu explico um pouquinho melhor, que eu não consegui entender. O fenômeno neném, por exemplo, tem uma presença de meninas ou de jovens do sexo feminino muito grande. Agora, a questão é uma condição neném mesmo? Porque o que a gente observa nesse estudo aí especificamente é que essas meninas, esses jovens do sexo feminino, têm uma presença muito forte no trabalho de cuidado com o domicílio. Que é um trabalho pesadíssimo. Exaustivo, Exaustivo, pesadíssimo, consome a pessoa de uma forma realmente alucinante. A questão será que esse fenômeno neném, na verdade, não está refletindo esse tempo de trabalho que não está sendo computado? Porque muitas vezes a gente observa diversos estudos na praça que, na verdade, trabalham. Se o jovem não estuda, estamos falando de ensino regular, formal, ou não trabalha fora de casa, ele está sendo registrado como neném. Então, tem que tomar cuidado com isso, com esse fenômeno do neném, porque ele pode, na verdade, estar refletindo um tempo de trabalho, só que é um trabalho no cuidado com o domicílio. Certo. Tá? Então, tem que ter um pouco de cuidado. Essa discussão, a gente está engatinhando nela. Assim, Quais são os grandes pontos de interrogação nas pesquisas que virão nos próximos 5 anos, por exemplo? O que acendeu o sinal de alerta na equipe do IPEA? Então, em relação a tempos sociais especificamente, isso daí, tudo que foi realizado, na verdade, é um exercício. Por quê? A gente não tem no Brasil uma coisa fundamental que existe em outros países, desde a África do Sul, Israel, Estados Unidos, Grã-Bretanha, etc. e tal, que é o quê? São pesquisas de uso do tempo. São pesquisas que vão a fundo, na verdade, no modo como as pessoas, não só jovens, mas adultos, idosos, de todo tipo de pessoa, o que ela faz com o seu tempo às 24 horas do seu dia? Como é que ela usa isso daí? E de que forma ela compõe esses tempos? De que forma ela ordena esses tempos? Qual a intensidade que esse tempo é vivido, dependendo do tipo de atividade? Esse tipo de pesquisa de uso do tempo a gente não tem no Brasil. E isso o IBGE até tentou realizar alguns anos atrás. Seria muito mais caro, inclusive. Muito mais caro. É uma pesquisa complicada de fazer. Difícil, delicada, mas absolutamente necessária. Né? Que vários países do mundo têm esse tipo de pesquisa. Então, para avançar nessa seara de análise dos tempos sociais, depender só da PNAD. Por melhor que seja a PNAD é uma pesquisa excelente, posso te garantir. Agora, ela não foi desenhada especificamente para analisar
tempos sociais, o uso do tempo. Para analisar esse tipo de uso do tempo, você tem que ter uma pesquisa específica para isso, que alguns países do mundo fazem e nós ainda não conseguimos chegar lá. O IBGE, com toda a sua competência, e isso não está em questão aqui, o IBGE é muito competente, inclusive para fazer esse tipo de pesquisa de uso do tempo, ele ainda não tem recursos suficientes para tocar essa agenda aí para frente, mas temos fé que isso vai acontecer ainda. André, muito obrigado pela sua vinda aqui no nosso programa. Espero que você volte no ano que vem, nos próximos anos, com novos dados e dados mais esperançosos aqui para nós todos. Falou. Muito obrigado. Cidadania entrevistou o André Gambier sobre o tema Tempos Sociais de Jovens no Brasil Urbano e a Transição para a Vida Adulta. Críticas e sugestões, ligue para 0800 61 22 11. Para ver de novo este ou qualquer outro programa, acesse senado.leg.br/tv. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.